Nós somos espíritos vivendo uma experiência material. E o principal elemento de evolução são os nossos relacionamentos. Sejam eles relacionamentos afetivos, profissionais, relacionamentos familiares, relacionamentos por amizade, por afinidade, do cotidiano. Pessoas que se aproximam da gente pontualmente, cumprem aquele propósito e depois a vida leva cada um para o seu lado. Mas, sem dúvida nenhuma, os relacionamentos, eles são o principal meio, a principal ferramenta para que a gente possa obter a nossa evolução. Muito, muito difícil, para não dizer assim, quase impossível, para a nossa experiência terrena, uma evolução solitária. A evolução, ela acontece de forma plena e rápida quando ela acontece através dos relacionamentos. E isso é muito comum acontecer, principalmente nos relacionamentos afetivos. Nós temos corpos, além do nosso corpo físico, que são corpos magnéticos. Por sua vez, atraem situações e pessoas que a gente precisa para a nossa própria evolução, que seja útil também para a evolução do outro envolvido. Não é quem ou o que a gente deseja, mas sim o que ou quem a gente precisa para esse momento evolutivo. E, no geral, são 3 tipos de conexões que podem existir. A conexão kármica, que acontece entre pessoas que trazem questões a serem resolvidas, pessoas que em algum momento existencial anterior tiveram ali uma treta, um problema, uma dificuldade de entendimento conosco, ou a gente com ela, que ainda não foi resolvido. Então elas voltam no mesmo contexto, são atraídas para resolver essa situação. Afinal, a gente vem nessa existência para poder aprender a amar e resolver questões. A segunda conexão, ela acontece pela troca evolutiva. Da seguinte forma, eu atraio você por oferecer algo que você precisa desenvolver. E você me atrai porque possui ensinamentos relevantes ao meu processo evolutivo. Estamos ali numa vibração magnética semelhante de aprendizado e evolução. Você sendo meu professor, me ensinando algo que eu não sei ainda, e eu sendo seu professor, que pode te auxiliar, pode ensinar algo para você, justamente por eu saber ou ter algo que você ainda não tem ou não sabe. E dessa forma, a gente consegue auxiliar um ao outro no nosso processo evolutivo, com os nossos com o conhecimento que cada um de nós tem dentro de si, numa relação que agrega, que soma, que faz ambos evoluírem moralmente. E tem também a relação por afinidade, a terceira conexão, que são as relações mais raras de acontecer. Elas são formadas pela alta frequência evolutiva de ambos os companheiros, onde há uma energia de amor num grau muito evoluído. São espíritos que não possuem julgamento, não esperam nada em troca, tem realmente aquele amor genuíno que está na mesma vibração. E é muito raro de acontecer, mas acontece. E é uma troca muito importante, porque é como se fosse uma depuração do conhecimento já adquirido. Já aconteceu ali aquele conhecimento básico e está agora numa evolução mais minuciosa. E por que eu trouxe esse tema, esse assunto para vocês? Porque, como vocês sabem, tanto no processo de cartomancia quanto no processo terapêutico, a maioria das pessoas que me procuram para atendimento, elas vêm com um tema relacionamento amoroso. Ou porque passaram por alguma decepção, por alguma frustração, ou porque vivem num processo de solidão que incomoda, ainda não estão assim bem resolvidas para viverem consigo mesmo na plenitude e acabam de alguma forma se frustrando por não terem aquele relacionamento dos sonhos. Existem situações inúmeras dentro dos relacionamentos que são trazidas para mim no dia a dia. E aí eu achei interessante pontuar para vocês essa minha visão acerca da principal função dos relacionamentos ser a nossa própria evolução e a possibilidade de evolução do outro, do companheiro que está se relacionando conosco.
É muito comum eu atender pessoas que reclamam comigo de sempre se envolverem ou se sentirem atraídas por pessoas com o mesmo perfil, com a mesma característica, com um comportamento muito parecido. Gente, quando isso acontece, é uma sinalização de que existe algo que você precisa aprender, entender ou superar, que ainda não foi superado, ainda não foi aprendido. Então você fica naquele ciclo repetitivo até que você consiga aprender, superar e se libertar daquela energia. Se é um ciclo que te incomoda, se é um ciclo que te traz sofrimento, mais um motivo para que você possa prestar atenção nessas repetições que acontecem e entenda a necessidade da mudança interna sua para que você deixe de... Não é o trocar de relação, não é o trocar de companheiro, é a mudança interior que vai promover a mudança exterior, inclusive no perfil do seu companheiro. Então, eu tenho um problema com fulano porque fulano tem um perfil, vou dar um exemplo, agressivo. E aí eu vou terminar com ele porque ele é agressivo. Ok, perfeito, nada de relação abusiva, nada de relação agressiva, perfeito. Mas antes de você entrar num próximo relacionamento, você precisa tentar entender o que em você estava atraindo, permitindo uma relação abusiva. Porque se você não fizer essa pausa de autorreflexão, de autoanálise, nem sempre ela é fácil, na maioria das vezes não é, há grande possibilidade de você voltar a viver uma nova relação com as mesmas características abusivas. Pode até não ser o mesmo tipo de abuso vivenciado na relação anterior, mas com certeza haverá algum tipo de abuso, porque a tua energia ela ainda está enraizada, impregnada com essa questão inconsciente que precisa ser trabalhada, muitas vezes até em própria terapia. Para que você possa mudar o seu perfil de escolha, para que você possa se permitir viver uma experiência mais saudável, mais limpa. Então, o que eu quero mostrar para vocês não adianta vocês mirarem num perfil X se a vibração de vocês estiver compatível com o perfil Y. Vocês precisam tentar perceber o que precisa ser mudado em vocês. Na maioria das vezes, nós queremos mudar o outro. Não. Quando a mudança acontece conosco, automaticamente isso influencia, sim, indiretamente na mudança do outro. Não é que o outro vai mudar porque nós mudamos. Claro, existe ali um mecanismo de aprendizado e as nossas atitudes e mudanças de comportamento podem sim influenciar e auxiliar o outro a mudar. Mas a mudança ela é intrínseca, ela vem de dentro, ela vem da vontade, da necessidade e do momento evolutivo de cada um. Mas veja bem, se você mudar a sua energia e o outro não estiver disposto a te acompanhar nessa mudança, energeticamente, magneticamente, os campos de vocês vão se repelir, porque vocês saíram da mesma frequência. Você está vibrando numa frequência, ele está vibrando em outra frequência. Automaticamente vocês vão se distanciando. Por isso que muitos relacionamentos acabam. Mas durou anos. Foi um casal que ficou, 10, 20 anos juntos e agora resolveram se separar. Sim, porque agora eles alcançaram, o casal alcançou, ou pelo menos um dos membros do casal que compõe o casal mudou e houve uma desconexão. Existem elos ou existem processos internos que podem levar anos para serem curados. E enquanto eles não são curados, você fica ali, presa àquele relacionamento, magneticamente falando, porque a energia do outro está compatível com a sua, da mesma forma que a sua está compatível com a do outro. Por isso que quando a gente enche a boca para falar, eu vivi um relacionamento tóxico, fulano era tóxico. Gente, é importante que a gente entenda que a gente também teve o nosso traço tóxico. A gente estava ressonante, compatível com a toxicidade do outro por aquele período que estivemos juntos. Quando há a necessidade gritante de um dos dois sair daquela relação, é porque aquela questão foi curada.
Então, há ali uma dissipação energética. Cada um tende a ir para um lado porque os campos magnéticos não estão mais compatíveis. Estão conseguindo perceber? Então, quando alguém se afasta da tua vida, quando alguém se afasta de você, você não tem que ficar chateado, magoado, triste. Lógico, gente, a gente cria afeto pela pessoa, cria expectativa, cria frustração. Ok, eu sei de tudo isso, mas eu estou tentando mostrar o lado racional para vocês. O emocional a gente já conhece como funciona. Mas o lado racional, a gente precisa entender que se houve um afastamento, houve porque os campos não estavam ressonantes. Houve porque naquele momento não há o que se aprender, ou o que se trocar, ou o que se evoluir com aquela pessoa. Talvez aquela pessoa não tenha a agregar para a gente naquele momento, ou nós não tenhamos a agregar para ele naquele momento. Logo, a espiritualidade não tem por que manter duas ou mais pessoas juntas, unidas, se elas não estão somando, se elas não estão agregando no seu processo evolutivo. Ah, Juliana, mas poxa, quer dizer então que eu fiquei não sei quanto tempo numa relação mega doentia com o fulano, com o Beltrano, e a espiritualidade estava fazendo aquilo para o meu bem? Sim. Porque você ainda não estava pronta para viver uma relação saudável. Algo em você ainda estava adoecido, ainda estava precisando daquela energia que você estava recebendo daquele companheiro. A partir do momento que aquilo se finda, que aquilo se conclui, que aquele processo alcança um patamar energético acima, aquela necessidade de experiência ela é descartada e ela automaticamente é substituída por uma outra necessidade de experiência que seja mais útil para você. Não importa quanto tempo dure a relação que você vive, o que importa é que esse período ele é riquíssimo em experiências de crescimento, de aprendizado, de superação, de cura interior de várias questões trazidas. E é dessa forma que a gente precisa olhar para as relações. Tirar esse olhar utópico, fantasioso, um olhar Disney, de que os relacionamentos eles são constituídos para trazer felicidade plena. Não, eles são constituídos para nos fazer evoluir. A felicidade encontrada numa relação, ela é consequência, ela não é a causa, ela é consequência da nossa evolução. Quanto mais nós conseguirmos aprendermos, evoluirmos, crescermos, ofertarmos e estarmos abertos para receber dessa outra pessoa, mais felicidade a gente... E uma observação que eu não posso deixar de fazer para vocês. O casal não está mais junto, houve uma separação, não importa aqui o motivo, não vou entrar no mérito, mas as pessoas ainda estão conectadas. Gente, isso é mais comum do que acontece. Não quer dizer que exista amor, não quer dizer que exista vontade de reatar a relação, mas provavelmente existe ali uma troca energética muito forte, que pode ser N motivos, tá? Por orgulho, por frustração, por ego, dependendo da forma como a relação terminou, dependendo de como as coisas aconteceram, de como as coisas se deram. Alguns relacionamentos terminam de forma mais madura, outros terminam de forma mais explosiva, alguns são feitos na base da conversa, do diálogo, outros acontecem muitas vezes permeados. E quando eu falo de traição, não é só a traição carnal, mas a traição das expectativas que o casal construiu junto. Às vezes, haviam planos, haviam perspectivas, planejamentos que foram rompidos por um dos lados. É errado, Juliana? Não, não é errado. Se um dos lados rompeu com esse elo, foi o que eu falei nos vídeos anteriores, é porque houve uma quebra energética. Desfez-se um laço que até então estava ali porque oferecia algum tipo de aprendizado. E a partir daquele momento que um dos dois rompeu o laço, ponto, um dos dois falou, olha, tô livre, tô liberto, não preciso mais dessa experiência, segue seu caminho que eu sigo o meu. Mas não quer dizer que o outro esteja preparado. E, gente, normalmente, quem finaliza a relação já superou aquela etapa, já passou aquele nível. Quem foi terminado, digamos assim, não ultrapassou aquele nível
muito provavelmente, se a outra parte não tivesse terminado, continuaria ali por mais 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, a vida toda, quiçá. Gente, eu não estou falando de amor. Eu estou falando de necessidades, de questões pessoais que cada um tem e que com o reflexo, com o espelho da convivência do outro, é possível que a gente enxergue com mais clareza e supere e aprenda e evolua com mais clareza. Então, é o coração do outro, a mente do outro, as questões que o outro carrega desde a infância, que precisam ser trabalhadas, são um terreno muito delicado para a gente pisar, porque fogem à nossa compreensão, fogem ao nosso entendimento, mas a gente precisa ter respeito e consideração, saber entrar e saber sair da relação da melhor maneira possível. Nem sempre é possível. Nós também erramos, nós também estamos em fase evolutiva de aprendizado. Mas o que eu quero dizer é, se você percebe que o outro continua conectado a você, não importa qual motivo seja. Aí a maioria das pessoas vai falar, é porque ainda me ama. Não necessariamente. Às vezes podem ser questões mal resolvidas dentro da outra pessoa que levem ela a, de alguma forma, enxergarem em você um gatilho que traz incômodo, que traz desconforto, que traz irritabilidade, que traz frustração. Nossa, 200 mil sentimentos que não precisam ser amor. Às vezes o amor já acabou lá atrás, às vezes o amor já acabou antes do relacionamento chegar ao fim. Mas o relacionamento se manteve por N outros motivos. Nós vivemos num mundo material, né? Então não esqueçam disso. Nem só de amor se vive. O importante é que você perceba, se existe esse elo, de alguma forma você está alimentando esse elo. Não, eu não estou não. A outra pessoa alimenta sozinha. Não, isso não acontece. Quando um dos lados realmente quebra a conexão, quebra o vínculo e demonstra isso com atitudes, sabe? Aquelas atitudes que você percebe que a pessoa tá de boa, que a pessoa tá bem resolvida. Mas você me magoou, tudo bem, eu já tô bem resolvida com isso. Mas você me ofendeu. Tá bem, eu já tô bem resolvida. Eu sei que naquele momento era o que você tinha para oferecer. Eu sei que em algum momento eu toquei sem perceber numa ferida sua. E essa foi a sua reação por você ainda não ter um autoconhecimento de si próprio suficiente para me tratar de uma maneira mais educada, de uma maneira mais evoluída, de uma maneira mais respeitosa que seja. Quando a gente realmente abre mão do que aconteceu, do que foi vivido, do que foi sofrido, que a gente chama ali de perdão, né? E busca compreender que o outro deu exatamente, que o outro deu literalmente o que ele pôde, o que ele tinha. Gente, não necessariamente, se você recebe um ataque, uma ofensa ou até mesmo uma agressão, acontece porque a pessoa está tendo como é que eu vou dizer? Esse sentimento por você. Às vezes é uma questão que a pessoa não consegue controlar, mal resolvida com ela. Entende? Então, óbvio, eu não estou dizendo aqui que você tem que conviver com isso. Óbvio que não. Mas, se você tiver a capacidade de compreender que naquele momento foi o possível e que tudo bem, você já superou, você já passou por isso, você já relevou, você se desconecta com a pessoa. Você abre mão. Automaticamente a pessoa vai começar a se desconectar de você, porque a energia ela é perceptível. A pessoa vai perceber que a sua energia não está mais conectada dela e a dela vai se desconectar. Seja grato às relações que você vivenciou. Seja grato aos ensinamentos e aprendizados que você recebeu. Seja grato e leve essa gratidão para os próximos relacionamentos que você tenha. Não fique ali ruminando, cultivando, guardando, como se você tivesse perdido tempo, como se você tivesse feito ali uma coleção de momentos ruins. Porque isso vai fazer com que a sua energia se conecte à energia da outra pessoa de uma maneira negativa. Pense que você precisava daquela pessoa, aquela pessoa foi muito útil no seu processo evolutivo, assim como você foi muito útil no processo evolutivo dela, e que agora você torce para que ela encontre novas conexões positivas e favoráveis ao processo evolutivo dela, assim como você deseja encontrar.